Vereador Júnior Carlos Piaia, estiveste em Porto Alegre nessa semana, vereador, para tratar de um tema bastante importante relacionado aos moradores, aquelas pessoas que moram próximas aos trilhos. Como é que foi essa situação? Conta pra gente. Foi uma atividade muito importante nessa linha, porque acho que você acompanha todo o problema que está se criando em função das ações da empresa concessionária dos trilhos, a Rumo, que tem entrado com ações de retirada das famílias que estão na área de domínio aí dos 15 metros da beira trilhos, né? Sim. Ijuí, nós, como presidente da Comissão de Habitação, a gente oficiou a Justiça Federal de Santo Ângelo e eles estão entrando com processos não no mesmo tempo. Então, assim, o que eles tinham nos fornecido de processos já existentes era em torno dos 70 e poucos processos, mas a gente sabe que eles vão continuar entrando com processos e juiz. Estima-se que nós temos, acima de 500 moradias nessa condição, né? Então, tu imagina o drama social quando houver uma decisão final de despejo. E esses processos que tem hoje, eles já estão em fase de já começar a sair as sentenças de primeiro grau, né? Sim. E temos cidades vizinhas, como é o caso de Cruz Alta, já tem em torno de 80 sentenças proferidas para retirada de imóveis da beira dos trilhos, né? E isso é um caos social, econômico para as cidades, um transtorno absurdo, né? Bom, tem havido movimentação, você mesmo acompanhou, Cruz Alta tem um trabalho mais adiantado, que criaram uma comissão de moradores, teve toda uma articulação lá de quantificar esse problema, e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia esteve em Cruz Alta há pouco tempo atrás, ouvindo os moradores e se inteirando da problemática. Teve também deputados que andaram pela região. Então já tem iniciativas no sentido assim de tentar suspender essas ações. A primeira delas foi essa reunião que teve em Cruz Alta, que teve inclusive promotoria, teve deputados, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, enfim, né? Uhum. E a segunda foi em Brasília, então, articulado em Brasília com a AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, e tentando mostrar para os membros da AGU, para a União, enfim, a repercussão social e econômica que isso teria. E que parece que a AGU ficou responsável por agir nessa questão, né, porque representa o governo federal. E ontem teve mais um passo nessa linha. Ontem, através da Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pelo deputado Jefferson Fernandes, eu e o vereador Beto Noronha acompanhamos essa audiência. Era uma audiência com o presidente do Justiça Federal do TRF4, né, o desembargador Thompson Flores, e mais acompanhado de vários deputados, tem 5, 6 deputados acompanhando, mais 3 comunidades, Cruz Alta, Tupã e Juí, né, e onde nós fomos levar essa nossa preocupação ao desembargador, ao presidente do tribunal. E foi muito importante porque no debate ele mesmo inicialmente dizia que era uma questão que tinha que tratar no âmbito do judiciário, no âmbito do processo, e na medida que foi sendo aprofundado o tema, ele mesmo ficou assustado com o tamanho da problemática, porque nos relatos, nos dados que nós apresentamos, e as fotografias, inclusive, das realidades, né, ele reconheceu que ele não tinha noção da situação tal como ela era, né? Bom, isso, se o presidente de um tribunal federal, né, regional, se manifesta dessa forma, é porque, de fato, ele sentiu que a coisa é grave, porque não basta simplesmente haver um canetaço de um juiz de primeiro grau e depois isso mesmo que recorram ser mantido em segundo grau. E que ele deu caminhos e orientações para que a gente possa, nesse conjunto de uma articulação política maior, né, combinada com aspectos jurídicos,
para suspender essas ações. Claro. Né? Agora, vereador, nenhuma dessas 500 casas, cerca de 500 casas em Ijuí, são legalizadas? Eu parto desse princípio para poder entender, porque quando não é legalizado, vão partir do princípio do direito da empresa, das questões que a empresa interpreta, para poder achar uma melhor alternativa para os moradores. Mas e quando o cidadão foi lá, registrou o imóvel, comprou, pagou por aquele terreno, está com tudo em dia, tudo organizado? Como assim tirar tomar conta de um imóvel, tirar dali? Explica isso, porque eu não entendo. Exatamente isso. O caso de Cruz Alta é bem emblemático disso, né? Há moradores, a grande maioria, que tem a escritura. Ele fez a transmissão, comprou terreno, né? E depois construiu com escritura legalizada em cartório, um habite fornecido pela prefeitura, com toda planta registrada na prefeitura, né? Aí a pergunta que você faz é o seguinte: sim, agora vem uma decisão de um juiz, manda tirar, e quem é que indeniza essas pessoas? Sim. Né? Claro, porque se eu for um cidadão que tem a situação, alguém vai ter que me pagar isso, porque eu não roubei, eu fiz um ato legal de compra e venda, né? Paguei o ITBI, paguei os impostos, pago o IPTU, alguém vai ter que ressarcir. E sim, provavelmente, do pouco que a gente entende do direito, mas ouvindo os demais colocar, inclusive estava a Procuradoria do município, o prefeito de Cruz Alta estava presente, isso vai cair na prefeitura as ações. E daqui a pouco vai inviabilizar a prefeitura, né? Tu imagina 1.000 e poucas famílias com ações contra a prefeitura por ter autorizado a construção e dado o título, né, daquelas áreas. Então isso é um absurdo. E Ijuí, nós não estamos longe, nós temos áreas que têm termo de posse assinado pelo Poder Público Municipal. Então, essas pessoas certamente se sentindo prejudicadas vão atrás dos seus direitos. Então é um problema muito maior do que se imagina isso, né? E esse é um problema que existe em 36 cidades do Rio Grande do Sul. Quer dizer, então, que a frase supostamente atribuída ao ex-presidente Fernando Henrique, esqueçam que escrevemos no passado, está valendo hoje. Estão tentando fazer isso. Mas aconteceu um fato novo ontem. O juiz natural aqui de Cruz Alta, que já tinha dado sentenças para retirada de imóveis numa área de domínio de 15 metros das rodovias, ele mesmo suspendeu essas decisões no dia de ontem, sim, porque ele recebeu uma informação do DENIT de que, na verdade, a área de domínio na área urbana não é o 15 metros, e sim 7 metros. Uhum. Veja, em função disso, ele suspendeu. Sim. Mas eu acho que ele suspendeu também em função dessa articulação que teve em Brasília, né, de audiência pública que foi feito lá na AGU, e também de toda a movimentação que está sendo feita, e essa que teria no dia de ontem, que teve, né? E eu acho que isso na minha opinião, acho que já está produzindo um certo efeito de mobilização. Então agora nós ficamos com a tarefa aqui, porque o presidente inclusive pediu ao presidente o deputado presidente da Comissão de Direitos Humanos, que mandasse um ofício para ele com todas as informações, esses dados existentes dessa articulação das comunidades, né? Inclusive das nossas aqui, de onde tiver, e para instruir, digamos assim, os demais julgadores lá. E também levantou uma questão importante, que era um caminho novo, por exemplo, que Cruz Alta ainda não havia feito, mas ele sugeriu, deixou nas entrelinhas isso, que é o fato de que, como Cruz Alta já existe sentença do juiz, já foi proferida a decisão, o município talvez possa entrar com um pedido de suspensão dessas sentenças diretamente no tribunal, que a decisão de suspensão cabe a ele, presidente. Sim. E com as informações que a gente passou ontem, né, lá estavam deputados de todos os partidos, então não era uma questão partidária, nem um movimento ideológico, era uma questão de defesa mesmo dos moradores. Isso aí pode dar um alento, inclusive, né? Então é nisso, eu acho que foi muito importante a nossa ida, apresentar essas informações de Ijuí também, da nossa realidade, e eu acho que nós precisamos manter essa mobilização, inclusive vamos desafiar o prefeito a também ter essa atitude, digamos assim, de querer
participar dessas questões, de se envolver nesse processo aí, porque afinal de contas o pepino depois, se acontecer, vai cair na mesa dele, né? Vereador Júnior Piaia.